Só esse ano de 2023 eu já tive a oportunidade, ou melhor dizendo, o desprazer de ver uns filmes muito, mas muito ruins que eu já trouxe aqui para o canal, vocês estão sabendo disso. Mas não existe nada que seja tão ruim que não possa piorar. E o chamado 4, Samara Ressurge, meu amigo. Esse filme não é só porque ele tentou enganar o público brasileiro, que ele foi cafajeste nessa distribuição aí de tentar. A gente vai falar mais sobre isso, mas o filme em si, ele é muito ruim, ele não tem quase nada que se salva. E afinal de contas, que diabo de filme ruim é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai falar dessa bomba chamada O Chamado 4, Samara Ressurge. Já começando aí, né? Lucas, Chamado 4 e tal, eu lembro ali do primeiro filme aqui no Ocidente, não sei o que, mas ó, esse filme aqui é da franquia japonesa que eles tentaram trazer para cá, transformando no Chamado 4. Você teve aqui no Ocidente, né, o Chamado 1 com a Naomi Watts, teve lá o Chamado 2, você teve o Rings, né, que eles chamaram de Chamado 3, e aí eles falaram, não, vamos tentar botar de Chamado 4 Samara Ressurge, para chamar o povo, né, o povo pro cinema. E aí é enganação pura. O que deve ter de gente que ficou assim, pé da vida, porque não entendeu nada ali, o contexto, porque primeiro não é Samara, né, é Sadako. E aí é uma franquia já lá no Japão, surgiu lá no Ringu de 1998, eu gosto muito desse primeiro filme, já indiquei ele aqui várias vezes, aí depois teve os remakes, né, americanizados e tal, mas só no Japão são 9 com esse aqui, filmes dessa franquia, ou seja, eles estão espremendo o máximo que eles conseguem, sem contar as versões dos Estados Unidos, tem versão na Coreia do Sul também, então é filme que não acaba mais. E aí eu penso, né, enganar o povo com título de filme não é legal, mas se pelo menos fosse um filme bom, que valesse a pena arrastar o público quase que à força pro cinema para assistir, ainda dava pra gente relevar. Mas não é o caso aqui. Em O Chamado 4, ou Sadako DX, que é o nome original, a história se passa no Japão. Ali no início do filme já aconteceram 39 mortes em lugares diferentes no país, de pessoas que supostamente assistiram um vídeo e estão morrendo, mas aqui já não é uma semana mais, já não são 7 dias. Agora são 24 horas. A pessoa vai lá, assiste, e aí as mortes estão acontecendo, o pessoal está desesperado, cria-se um pânico. E a gente segue a Ayaka, que é uma jovem ali, deve ter uns 20 e poucos anos. Meu Deus, eles falam a exaustão, que ela tem o QI de 200. Ah, ela tem um QI de 200. Ah, ela é super inteligente. Ah, não sei o que. E eu vou te falar, tá? O que essa personagem consegue ser burra, eu acho que eu, que tenho um QI, deve ter um QI de 23, eu acho que eu conseguiria pensar soluções mais inteligentes que essa moça. E aí o que acontece? Ela é uma moça que leva esses casos da maldição para um lado mais científico, mais racional, tentando ali, não acreditando que é uma maldição. E aí você tem um personagem do espiritualista, o Kenshin, que é um cara que acredita que é uma maldição e tal. Então você tem essas duas perspectivas. Esse argumento, ele é até interessante, ele até traz para uma abordagem mais recente, né, dessa coisa, até do negacionismo contra os termos científicos, a ciência, porém é feito de uma maneira tão jogada, superficial e de qualquer jeito, que você não se importa, mas está ali. A Ayaka, a nossa gênia do QI de 200, ela leva a fita amaldiçoada, ou uma cópia dessa fita, para casa. Né? Ótima ideia, excelente. A irmã mais nova dela assiste de madrugada o quê? O quê? Jô Soares não existe mais. Corujão, não sei o quê, Cineband, não sei o... Não, ela assiste a fita maldita da fita amaldiçoada.
né? E aí a gente vê lá, né, em primeira pessoa, saindo do poço, e aí sai do poço e dá ali na casa da pessoa, pronto. Parabéns, você foi contemplada com a maldição e em 24 horas você vai falecer. O filme então vai nessa dinâmica da menina lá, a Ayaka, coitada, a Ayaka precisar investigar o lance dessa maldição e até para salvar a irmã dela, para salvar ela mesma. Será que é uma maldição? Será que é ciência? Eles falam que pode ser um vírus. E aí a gente vai vendo essa coisa interessantíssima, só que não. É importante a gente ressaltar como os aspectos de produção desse filme, eles são meio que jogados às traças, largados. A direção do Hisashi Kimura, por exemplo, ela não se preocupa em criar uma identidade, em estabelecer momentos através de angulação, de uso de câmera, de como aquela tensão vai ser construída. E essa tensão ela é perdida não só por conta da direção, mas pela escolha de gênero, porque esse filme aqui, ele não é bem terror, ele é comédia, traz algumas coisas, de vez em quando ele tenta trazer um drama, mas é uma comédia completamente pastelona, cheia de textos sem graça, sem inspiração. Mais ainda sobre a direção, sabe? Aquelas coisas bem óbvias, sabe aquelas escolhas de câmeras que você às vezes não tem a percepção suficiente para entender o que está acontecendo, ou é só algo que a forma que é estabelecido não te traz interesse, você fica apático em relação às imagens. E falando em imagem, a fotografia desse filme é completamente crua, sabe? É aquela coisa, Lucas, mas tem filme que você elogia que o negócio da crueza é legal, mas aqui é simplesmente um negócio sem graça mesmo, sem identidade, que a direção de fotografia não teve uma preocupação em criar uma coisa mais bem feita, mais marcante. E aí você não sabe se quer ser O Chamado ou Todo Mundo em Pânico, porque até diria que Todo Mundo em Pânico é bem mais engraçado, porque ele abraça o que ele quer ser, ele abraça essa tosqueira, e esse aqui ele fica, sabe, ali na corda bamba. Por exemplo, a primeira morte, tá? É uma menina ali que tá numa praça, e realmente parece uma praça nossa, até piorada, e ela começa, né, tá acabando as 24 horas dela, a Samara tá chegando e ela morre de uma maneira, mas assim, tão inacreditavelmente ruim, que no final ela dá uma pirueta, parece os Trapalhões ali, antes dela morrer. Sério, é uma pirueta que ela dá. E é justamente nisso, o humor do filme tenta se apoiar num humor físico ou numas piadas feitas, sei lá, na década de 60, de 70. Tem um personagem aqui irritante pra caramba. Os personagens você não se apega nem um pouco neles, porque eles são isso, eles fazem... Meu Deus, é a Samara. Eles fazem questão de serem irritantes, né? E aí o cara, ele passa toda vez assim o dedo no nariz e a protagonista vira pra ele: você enfiou o dedo lá, não sei do que, por isso você fica cheirando? Sim, as piadas, elas são nesse nível aqui pra baixo. Sem contar no melodrama, né, nas novelizações ali de vários momentos extremamente exagerados mesmo. Isso é um negócio que eu tô falando aqui, às vezes pra você parece nem ser tão ruim. Então tenta procurar esse filme. Quem assistiu, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessas cenas, porque pra mim, olha, não deu. As próprias aparições da Samara, que não é Samara, que na verdade é Sadako, não causam urgência alguma. Eles não conseguem, não existe. Tipo assim, ela aparece arrastando, você fala: coitada, menina anêmica, deixa eu pegar uma vitamina de abacate, uma banana, uma maçã, porque não dá, você não sente medo, você não sente receio. Ou melhor, você quer que ela alcance os personagens e defina aquele pesadelo. E é aquela coisa, se você tem um orçamento muito enxugado, se você tem uma produção que não dá pra caprichar e tal, o que você tem que evitar ao máximo de fazer? Efeitos especiais, computação gráfica, o que eles fazem?
eles usam e abusam em vários momentos. Tem uns momentos que a Samara, ela cresce o cabelo dela, fica lá 20, 30, 50 metros e forma uns paredões que parece que você tá assistindo um filme lançado em 1995. É sério, tem uns filmes da década de 90 que conseguem ser melhor do que isso aqui. Eu tenho a teoria que vários desses filmes, eles são feitos, a galera tem consciência sim, que vai ser um filme muito ruim. E talvez a ideia inicial nem fosse para ser ruim, mas ali no meio da produção, ou quando acaba, eles assistem e falam, meu Deus, tá ruim. Que, enfim, e eles estão espalhando esse vírus do chamado 4, entre várias aspas, pro mundo inteiro. Porque não bastava deixar só lá no Japão, tinha que trazer aqui pro Brasil, enganando o povo brasileiro. Imagina quem foi pagar para ver isso aqui. E aí o que eu tava falando, eu até perdi a linha de raciocínio aqui, mas eles falam assim, não, vamos então criar aquelas atrocidades cinematográficas, porque pelo menos a gente vai entrar para a história como um dos piores filmes já feitos, ou pelo menos lançados aí nos últimos anos. E para piorar, que o negócio já tava bem ruim, né? As soluções ali para resolver um problema, os Deus Ex Máquinas que de vez em quando surge, é um negócio ridículo. É aquela coisa, a personagem dita inteligente, né? Eu vou fazer tal coisa. Nossa, eu não devia ter feito isso. Olha, por minha culpa, milhares ou milhões de pessoas vão morrer. E pra gente que tá assistindo, tava na cara que ia dar ruim, mas a gênia do QI de 200 não enxergou isso. E a incoerência de tom desse filme é um negócio que provavelmente vai te irritar bastante caso você se permita assistir essa grande obra. Tá? É um negócio, é uma trilha sonora jogada ali que não tem contexto nenhum, é um final completamente anticlimático e uns personagens canastrões que não tem fim. E eu já tô me estendendo demais, tá? Cara, eu dou uma nota 2 pra esse filme, 2 assim. É o pior filme que eu já assisti na minha vida? Não, mas talvez esteja ali no top 10, top 15, com certeza. Eu ainda vou fazer uma lista aqui no canal, pelo menos quais os filmes que eu já trouxe aqui que são os piores já feitos, e esse aqui, ele tá ali entre eles, tá? Realmente é um feito o que fizeram aqui. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Então vamos lá desbravar esse horizonte ali no meio de Chernobyl? Pois é, a gente tem lá o espiritualista, o Kenshin, a Yaka e tem o Cheira-Dedo. Eu vou chamar o rapaz de Cheira-Dedo. Talvez um dos piores personagens que eu tenha visto aí, sei lá, nos últimos 15 anos. Milhares de filmes que eu assisti nesse tempo. O Cheira-Dedo, ele tá quase morrendo ali, tá acabando as horas. Essa noção de horas, a edição do filme também tem uns problemas ali, fica confuso essa lógica, e tem hora que parece que a lógica da hora eles jogam pelo ralo também. Vai lá no espiritualista, no Kenshin, pro Kenshin fazer um ritual. Ele faz um ritual ridículo ali com a espada, eles botam um vídeo rodando. A Yaka, a protagonista, acaba de tabela ali assistindo o filme também, e só parece que deu certo. Será que esse cara aí espiritual é bom mesmo? Então, detalhe, né? A irmã da Yaka, ela tá faltando pouquíssimas horas, e ela tá sabendo, a protagonista, tá? Que a irmã tá faltando pouquíssimas horas ali pra morrer, só que como ela é cética, ela é racional, blá 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 blá, ela tá comendo mosca, ela tá lá do lado do Cheira-Dedo, que é um cara insuportável que ela nem conhece direito, e a irmã dela que se lasque. A nossa QI 200, né, ela vai ali com uma teoria que na verdade não se trata de uma maldição e sim de um vírus que tá na fita, né, um negócio ali que eles tentam mastigar, explicar e tal, mas whatever total. E aí quando a pessoa assiste o filme ou tá ali com a fita, pega o tal do vírus e em 24 horas a pessoa vai morrer. E sinceramente, cara, essa lógica aqui, esse contexto, ou pelo menos essa suposição que tá mais para um supositório, é ruim demais, sabe? É um negócio que dá preguiça. Tem um lance também da Samara Sadako, né? A Sadako Samara, ela aparecer em outras formas, de outras pessoas, né? Aparece ali como um tiozinho de óculos, calvo, e aí depois ele começa a balançar a cabeça e o cabelo vai crescendo e o efeito é terrível, né? E até a gente entender por que isso acontece. Então, assim, até
a Samara Sadako, ela quase não aparece nesse filme, porque eles dão lugar a outras pessoas, né, assumindo ali, ou melhor, a Samara assumindo a forma de outras pessoas. Ou seja, você não tem só um anêmico nesse filme, você tem vários anêmicos que não dão medo nenhum. A Inhaka QI200, né, a nossa protagonista, a Gênia, ela, né, e ela, eu já tava esquecendo disso, eu não posso esquecer, pelo amor de Deus. Ela faz um negócio ali com a orelha, com o pescoço, é sério, é tipo um movimento ali, parecendo anime, sei lá que diabo é isso, que aí ela consegue raciocinar melhor e ela tem uma ideia brilhante. Sabe qual é a nova conclusão, a ideia brilhante que ela tem? Que, na verdade, se as pessoas assistirem ao vídeo juntos, né, com 1, 2, 3 pessoas, o tal do vírus, ele perde força, a pessoa ganha uma espécie de imunidade, né, e aí ela acaba não morrendo. Então por isso que o cheira-dedo, ele assistiu lá de novo o vídeo com ela e com o espiritualista e não morreu. Ela liga correndo pra mãe dela, assiste a fita aí com a minha irmã que vai salvar ela. Elas assistem a fita e salvam. Será que a nossa QI200 é realmente inteligente? Calma lá, calma. A QI200 e o cheira-dedo, eles acabam descobrindo que o espiritualista, o Kenshin, é que tava espalhando as fitas porque ele queria criar aquela mitologia, porque ele era um showman também, ele tinha um programa lá, ele fala até daquele jeito super caricato dele. É pro entretenimento, eu fiz isso pro entretenimento, né? E dava pra desconfiar desse cara desde o início, porque ele tinha um jeito tão canastrão que você falou, esse cara uma hora vai ter uma treta em relação a ele, e é isso. Só que o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Porque ele acabou assistindo a fita também, ele não reviu ali com outras pessoas e tal. A Sadako chega, né, com o cabelão dela, envolve ele, né, e passa ali pelo pescoço dele e acaba matando o maluco. Nisso, cheira-dedo e QI200, eles estão ali sendo perseguidos por várias formas da Sadako, pessoas que elas conhecem, que a Sadako se transforma nelas, né? Só que vestidas de branco, pálidas e tal, e tão desesperados, meu Deus, o que a gente vai fazer? Pelo visto, a gente só ganhou algumas horas da mais. E aí, a nossa QI200, a nossa nova Einstein, a brilhante, né, gênia, ela fala assim, não, peraí, era isso que a Sadako queria. Se eu tô espalhando essas informações nas redes sociais e para todo mundo assistir em conjunto, mais e mais pessoas estão assistindo. Porque sim, ela ia postando o vídeo para todo mundo, falou, assistam com seus amiguinhos, porque vai dar bom, que aí vocês vão ganhar uma imunidade coletiva e ninguém vai morrer. Só que aí vai crescendo. Se eram centenas de pessoas, agora eram milhares e milhões, mas isso era óbvio, meu Deus do céu. Não precisa ter QI200 para entender isso. E aí, depois de mais da metade do filme, ela entende. E ela fala, meu Deus, era isso que eles queriam. Parabéns. Cheira-dedo e QI200, então, vão correndo lá pro antigo templo do pai do Kenshin, onde eles copiavam as fitas e passavam para ver se eles arrumavam alguma solução. Lá eles encontram o tal do Kenden, né? Cadê o Kenden? Pois é, o Kenden é um cara que tá ajudando na investigação, um cara que tem germofobia lá, ele não sai do quarto dele. Só que ele tá lá, ele surge. Esse filme tem vários jump scares muito mal realizados, obviamente, né, gratuitos ali toda hora, e ele aparece como se ele fosse a Sadako lá, porque ele tá vestido de branco, tem um cabelão e tal, mas não, ele é um cara mesmo, é só, enganamos vocês. Pra quem enganou o público brasileiro e vários outros países aí, isso aqui não é nada, né? E aí eles estão lá investigando, unindo forças, meu Deus, o que a gente vai fazer? E aí a nossa QI200, ela faz lá os negócios com a orelha dela, com, sabe, o ritualzinho dela, e aí ela tem a brilhante ideia. Vamos ouvir, vamos lá. Qual que é a sua ideia agora? Fala pra gente, fala. Aí ela fala assim, não, porque eu entendi, agora não é negócio de ver todos juntos, é que você tem que ver o vídeo amaldiçoado todo dia. Quanto mais a gente se alimentar desse vírus, mais a gente ganha força e a gente ganha mais um dia, né? 24 horas. Então a galera que tá morrendo é porque não assistiu.
Rapaz, é uma audiência que essa Sadako quer, né? Porque aí ela conseguiu conquistar milhões de públicos que vão assistir ali o programa dela, a fita dela todo dia. E aí parece que a nossa QI 200 achou a solução finalmente, né? Agora imagina eles terem que assistir aquilo todo santo dia pro resto da vida. Bom demais. Esses personagens aqui, eles merecem. É um destino pior do que a morte. A galera então se reúne pra ver a fita ali, porque tá faltando poucos minutos ali pra acabar o prazo de 24 horas. Aí surge lá o cheira-dedo, a QI 200, o cara lá mascarado, surge a mãe e a irmã dela, e eles vão assistir lá no templo antigo, né? Estão assistindo e tal, só que os Sadakos estão chegando ali, estão se aproximando, né? Eles começam ali a envolvê-los com cabelão e tal, eles estão quase morrendo, né? Eles começam a ser puxados e tal, porém é só um clímax barato, calma, todo mundo vai sobreviver e todo mundo sobrevive. A Sadako, Samara, sei lá quem diabo é que essa criatura, ela cai no poço de volta, dá certo, né? O lance deles assistirem em menos de 24 horas, eles se livram e cada um vai para suas casas felizes, tranquilos e insuportáveis. Cara, sem zoeira, eu acho que esse é um dos piores finais de filme que eu vi recente, tá? Não acabou não, calma. Tem um outro dia, deve ter passado umas semanas, sei lá, meses. Essa galera, esse grupinho, essas 5 pessoas, eles se reúnem, pelo que eu entendi, todo dia ou toda noite pra rever a fita pra eles, né, pagarem ali o pedágio e continuarem sobrevivendo. E aí eles se reúnem em uma videochamada, e aí vira Trapalhões, Praça é Nossa, Zorra Total, chame o que quiser. O cheira-dedo esqueceu de rebombinar a fita, e tá acabando, tá faltando ali 2 minutos. Aí você pensa, a menina de QI 200, ela deixa pra assistir a fita, quando tá faltando ali 2, 3 minutos pra acabar o prazo de 24 horas. Se eu tô amaldiçoado, vamos pensar aqui, o meu QI tem 23, tá? Se eu tenho uma maldição de 24 horas, eu não vou deixar pra assistir faltando 5 minutos para acabar o prazo. Não, eu vou assistir quando tiver ali pelo menos faltando ainda umas 3 horas para acabar o prazo, 2 horas, porque aí tá tranquilo, beleza, ó, ainda tem 2, 3 horas aí, renovou o prazo, tá beleza. Mas aí começa uma sucessão de atrapalhadas e a musiquinha tocando um J-pop ali no talo, né, ali os créditos passando já, e aí o cheira-dedo tem que rebombinar a fita correndo, aí ele fala, não, vou assistir aqui do celular, mas o celular tá com 1% de bateria. E aí a mãe da menina lá, da QI 200, tá servindo um chazinho pro Sadako, que tá na forma do pai dela falecido. Então já virou bagunça, já virou circo. E pra finalizar essa brincadeira toda, a última imagem do filme é uma câmera ali, meio que como se fosse a gravação da Sadako, da fita amaldiçoada, entrando num cinema, a galera assistindo o filme, oh meu Deus, metalinguagem everywhere, né? E o pessoal se assusta ali, como se fosse vendo a Sadako entrando no cinema, sai correndo e tem o The End, finalmente, lá na tela do cinema. E esse é o chamado 4, Samara Ressurge, ou Sadako DX. Quando eu fui assistir esse filme, eu falei, cara, eu ouvi falar muito mal desse filme e tal, sabia pouquíssima coisa dele, mas eu tinha ouvido falar mal, falando dessa história da enganação e tal, mas aí a gente, ó, open your heart, né, a gente abre o coração, mas não dá, tem filme que não dá, né? E você assistiu esse filme? O que você achou dele? Por um acaso, Lucas, você acredita? Eu não achei tão ruim assim, não. Me diga aqui, por favor, eu quero ler, eu quero saber por que você não achou esse filme tão ruim assim. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você ainda não tenha assistido os últimos vídeos do canal, ó, tô aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.